E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Pai, aqui está a tua palavra, ministra aos nossos corações, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tomem assento, queridos. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entrar um pouco na história de que havia em Jerusalém partidos que dominavam, que detinham o poder político. E um dos partidos, o mais forte, eram os fariseus, que os escribas e os principais dos sacerdotes, o sinédrio, que era o lugar, a maior autoridade da religião judaica, faziam parte desse partido dos fariseus. E eles eram uma espécie de oligarquia, que detinham o poder, eles tinham a própria polícia. E eles tinham um acordo com Roma. E Roma não entraria nos assuntos referentes a ele, eles mesmos julgariam. E havia esse acordo. E estes homens eram muito poderosos. E eles arrogavam para si a exclusividade, das ações de Deus. Deus não usaria ninguém além deles. Só eles poderiam interpretar, a lei. Havia uma exclusividade, era proibido alguém interpretar a lei se não fosse um rabino. Só que Jesus, quando surge, não surge da classe dele. Jesus não era da linhagem sacerdotal. E Jesus não surge em uma cidade totalmente judia. Embora ele tenha nascido em Belém, isso foi ocultado. Ele vai para o Egito, depois ele volta, depois da morte de Herodes o Grande. Ele retorna para Nazaré. Então ele é criado em Nazaré. E Nazaré é uma cidade que tinha uma religião misturada. Tinha samaritanos. Então, alguém de Nazaré fazendo milagres, pregando e ensinando, era algo meio que inaceitável, porque estava fora da oligarquia, daquele grupo político. Por isso que Jesus, quando ele começou a fazer os milagres, ele dizia assim: não fale para ninguém, porque a fama não podia chegar antes, para que a oposição não crescesse antes que ele chegasse em Jerusalém. Então Jesus mandava: não conta a ninguém, não fale a ninguém. E só que, porque ele tinha que chegar a Jerusalém. E quando ele está aqui, já justamente no ano, são 3 anos, O primeiro ano do anonimato, o segundo ano da fama e o terceiro ano da oposição.
Jesus, na verdade, pregou mais de 3 anos, quase, como se foi 4 anos, mais ou menos, segundo os cálculos dos historiadores, né? E aí Jesus, ele começa a interpretar a lei, porque ele é o verdadeiro intérprete da lei. E ele começa a trazer o verdadeiro sentido da lei mosaica, e isso era uma grande oposição, era uma ameaça ao poder dos fariseus. E eles, os fariseus e os saduceus, começaram, um outro partido político forte, começaram a enviar pessoas para justamente dissuadir o povo, para pegar Jesus em falhas, para acusar Jesus de alguma coisa contrária à lei, para poder minguar aquele movimento. E isso eles já fizeram com muitos outros que vieram antes de Jesus. E a gente vai estar aqui agora diante justamente desta oposição. Só que as pessoas começaram a ver os milagres. As pessoas começaram a ver o poder de Deus agindo na vida deles. E um dos maiores sinais eram as expulsões de demônios. E as pessoas começaram a ver os demônios sendo expulsos das pessoas. E as pessoas sendo libertas. Demônios de enfermidade como esse daqui, que era um demônio surdo, que provocava enfermidade, que provocava mudez, surdez. Demônios que agiam colocando enfermidade nas pessoas. E como eles não tinham mais nada do que acusar a Jesus, eles começaram a dizer que Jesus estava expulsando aqueles demônios pelo próprio Belzebu, que era um dos nomes dados ao diabo. Então eles começaram a acusar que aqueles sinais eram sinais vindo das trevas, eram sinais vindo do ocultismo. E de onde vem isso? Isso vem de lá de Êxodo. Bota um pouquinho mais de retorno para mim. Isso vem lá de Êxodo. Quando Deus começou a usar a Moisés e a Arão com as pragas do Egito. A Bíblia vai dizer que foram 10 pragas. E ali no Egito, o faraó era assistido por bruxos que tinham envolvimento com a magia negra pesada, que fazia sinais pesados. E você vai observar em Êxodo 8, que quando a primeira praga, os magos conseguiram imitar, fazer a mesma coisa. Na segunda praga também, os magos conseguiram imitar e fazer a mesma praga. Mas na terceira praga, que foi a praga de piolhos, os magos tentaram fazer o mesmo sinal e não conseguiram. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus aí. Eles não conseguiram fazer a terceira praga. E Faraó chegou para questionar eles. E eu quero ler Êxodo 8:19. Vocês vão entender agora porquê da resposta de Jesus. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Quando Jesus está sendo acusado de fazer sinais, ele traz o princípio da casa dividida. Mas aí ele termina a resposta dele dizendo: olha, mas se estes sinais estão feitos, aleluia, pelo dedo de Deus. Ele está fazendo referência a Êxodo.
pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Então nós precisamos entender e reconhecer que existe a magia negra. Que existem homens na terra que mexem com o sobrenatural também, mas não da parte de Deus. E tem pessoas que não acreditam nisso, e o diabo quer que eles continuem sem acreditar. Porque aí eles iludem, eles são facilmente iludidos. Mas Jesus está dizendo aqui, a fazer a referência a Êxodo, que enquanto os sinais produzidos, o poder que as trevas têm sobre a terra, ele é limitado. Aquilo que Deus pode fazer na terra é ilimitado. Segundo, Jesus está dizendo ao referenciar Êxodo 8:19, que o poder de Deus pode barrar toda a ação das trevas. Deus permitiu que os magos fizessem a primeira e a segunda praga, mas na terceira Deus disse: aqui você para. Aqui você não vai mais. E os magos sabiam, olha só que coisa terrível. Eles sabiam o porquê eles não conseguiram fazer. Quando eles foram questionados por Faraó, eles disseram: Faraó, isso aí é o dedo de Deus. Ele nos barrou. Ele apontou e disse: não passa daí. Você já viu quando você tem um cachorro que é ensinado, né, e o cachorro vem, você fique aí, e o cachorro para. Ah, quem entendeu aqui? Vocês não entenderam isso aqui não? Assim é Satanás para Deus. É um cachorro raivoso, perigoso, mas Deus determina limites para ele. E diz: você não passa daqui. E como é que Deus faz isso? Com o dedo dele. Não passa daí. Então o dedo de Deus, essa expressão, ela é vista 3, 4 vezes na Bíblia. A primeira em Êxodo 8:19, justamente quando Deus põe limite à ação das trevas. Deus põe limite à ação das trevas. Porque se as trevas não fossem limitadas pelo dedo de Deus, todos nós que servimos ao Senhor já estaríamos mortos. Porque Satanás tem raiva de você. Porque você está aqui hoje, adorando a Deus. Porque você decidiu rejeitar o pecado. Porque você decidiu viver uma vida santa. Porque você decidiu sair do Egito. Quem me entende aqui nesta manhã? Você decidiu sair do Egito. Aleluia. E Satanás tem raiva disso. E ele fica tentando pôr medo em você. Como se ele fosse incapaz de fazer, de barrar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Mas eu vim aqui nesta manhã como profeta para te dizer que ele não pode fazer, ele não pode barrar, porque ele já foi barrado pelo próprio dedo de Deus. Uma vez eu estava no colégio da Polícia Militar, ali no Dendezeiros. E tinha um colega, Márcio, o nome dele, que ele estava envolvido com o espiritismo, envolvido com espíritos, na prática do espiritismo. E eu comecei a pregar o evangelho lá dentro da minha sala. Primeiro as pessoas, quando souberam que eu era crente, eu tinha 18 anos. Começar, toda vez que eu chegava na sala, eles faziam questão de falar alguma coisa para me provocar. Como depois de 3 meses que eles não conseguiram me provocar, eles começaram a me respeitar. Então se eu chegasse
na sala e estivesse contando alguma piada imoral, eles paravam na hora. Dizia assim, não, o irmão chegou aí, vamos parar com essa conversa. Foi um negócio assim impressionante. E aí eu, nos intervalos das aulas, eu comecei a pregar o evangelho. Reunia uma turma assim no corredor e contava uma história de Jesus. E esse rapaz, ele era envolvido com o espiritismo. E ele começou a ouvir falar de Deus e um dia ele me procurou. Ele me disse ele disse assim, eu quero ir para a sua igreja. Você só vive alegre, você só vive dando risada, sorrindo. Eu quero isso que você tem. Eu disse, não, mas o segredo não é a minha igreja. Aí ele parou assim, o quê? Não, é Cristo na minha vida. E como é que faz? Aceitar Jesus. E aí ele aceitou Jesus. Algumas pessoas naquela época, naquele ano, aceitaram Jesus, se converteram. Teve um que tinha 10 anos desviado, voltou para o evangelho. Deus fez algo lindo naquele ano ali no colégio. E esse rapaz, quando eu convidei ele para vir para a igreja, ele disse que o líder espiritual dele lá, onde ele servia aos espíritos, ameaçou ele de morte. E disse que se ele fosse para a igreja, ele ia morrer. Ele ia preparar algo para tirar a vida dele. E eu disse assim, ele não tem esse poder. Pode ficar tranquilo. E eu marquei com ele durante 4 vezes para esperar. Eu fui esperar ele no ponto de ônibus. 4 vezes. Ele não conseguiu vir. 2 ele veio e eu não consegui vê-lo. Está brincando com ele não conseguiu me ver. E na 4ª vez eu disse, não, eu vou lá de novo. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes Deus colocou alguém na sua vida e você desiste fácil. Não tem que desistir, porque você está envolvido numa luta espiritual. Você tem que insistir. É sono, é desculpa, é tanta coisa que acontece. É carro que quebra, é dor de cabeça. Vai insistindo, vai até você conseguir trazer. E na 4ª ele veio, ele aceitou Jesus. E a vida dele foi transformada. Se casou no evangelho, na igreja, foi uma revolução. E depois de um tempo ele me confessou que o diabo tinha colocado no coração dele de tirar a minha vida dentro do colégio. Ele chegou a levar uma faca. E o diabo tinha colocado no coração dele, tire a vida dele. Mate ele não pode ficar falando essas coisas. Mas por que ele não fez? Porque ele foi limitado pelo dedo de Deus. Deus disse, daqui você não passa, Satanás. Então eu quero que você entenda aqui nesta manhã que nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso. E que nós não temos que temer o mal. Nós precisamos temer a Deus. Nós temos que temer aquele que faz todas as coisas. É esse que nós devemos temer. E nós não devemos que temer em avançar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque o inimigo vai te ameaçar sim. Vai pôr medo dentro de você. Vai tentar pôr medo dentro de você. Ele vai fazer de tudo para que você não creia que Deus é capaz de te guardar, de te fortalecer, de te capacitar. Mas eu quero te dizer que Deus não vai te deixar sozinho. Deus estará contigo. A segunda vez que essa expressão aparece é em Êxodo 31:18. Quando Moisés está no monte e Deus escreve os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra com o seu dedo. É interessante que Deus só escreve. Você vê Deus escrevendo em tábuas de pedra.
Porque aquilo que ele está escrevendo é algo para ficar. A obra de Deus, ela é permanente. Quando Deus opera, é para ficar, é para permanecer. Deus, ele não apenas faz, ele garante aquilo que ele está construindo dentro de você. Às vezes Deus, irmãos, existem coisas que Deus nos dá que ninguém é capaz mais de tomar. Você sabia disso? Nem mesmo as suas quedas, nem mesmo os seus pecados, Deus te deu. Tem coisas que Deus dá que Deus não toma mais, acabou, é seu. Você crê nesse negócio aqui? Que coisa, porque Deus, ele é aquele que escreve em tábuas de pedra. Deus é aquele que faz coisas permanentes. Deus é aquele que te leva para lugares e para níveis, aleluia, que você não voltará mais ao nível anterior, porque é Ele quem está fazendo a obra na tua vida.